Boa noite a todos. Eu vou fazer a apresentação ali no PowerPoint e também dá para vocês ir acompanhando a leitura, né? Até porque já é 10 horas, a maioria do pessoal cansado, e também vou tentar acabar o mais rápido possível, né? Ficar até as 10h30, nem nas aulas do PIC, daí não está valendo. O meu trabalho é epistemologia naturalizada. Eu peguei dois textos de filósofos que seguem correntes bem distintas, um é a favor e o outro é contra, nitidamente isso, né? Na filosofia geralmente essas divisões ainda ficam bem nítidas, mas aqui no caso é evidente. No caso do William Coimbrey, que é um epistemólogo naturalista, né, da epistemologia naturalizada, que para quem talvez não esteja em contato ainda, é uma corrente da epistemologia que diz que legal, a filosofia foi a primeira ciência e tal, lá há muito tempo atrás, mas essa história mudou e agora a filosofia tem que trabalhar junto com a ciência, utilizando como fundamentos as descobertas mais recentes e assim por diante. E o Richard Feldman, quem já teve aula com o professor Cláudio Almeida sabe exatamente do que se trata, né? Ele é um dos maiores filósofos assim, da corrente clássica, especulativa da epistemologia, né? O meu trabalho, vocês vão ver, ele tem um layout todo diferente. Eu não vou poder adentrar, eu tinha um resumo do tanto texto do Coimbrey, tanto do texto do Feldman, eu não vou poder fazer por causa da questão de tempo. Então recomendo, quem tiver algum interesse, pegar esses livros na biblioteca. E qualquer dúvida, procurar aqui na casa o professor Philip Miller, o professor Cláudio Almeida, que são mais do que capacitados para tirar qualquer dúvida sobre qualquer assunto de epistemologia, né? Aqui dá um... Opa, caiu. Vamos ver. Voltou. Está o visual aí, Mario Bros, né? Fez 25 anos. E até, né, a questão de cosmopolitano, né? A cultura gamer, né? Ela tem muito disso. Por quê? Ela é uma cultura que ela é fruto de pensadores, né? Por que não dizer assim? E técnicos ao mesmo tempo. Porque ela tem todo o visual e também tem toda a programação por trás. E sempre tem gente de todos os continentes, é vendido para todos os continentes. O Mario, né? Fez 25 anos, é de 85, mais ou menos na mesma época do Thriller, do Michael Jackson. E o que acontece? Se vendeu 42 milhões de cópias de Mario, né, e 40 de Michael Jackson. Então, são reis do pop, né, inegável. Aqui na introdução, né, eu fiz a introdução porque é tudo baseado no jogo, né, tem a introdução a ver a Carta da Princesa. O que é interessante assim, de pegar? Primeiro assim, eu propus um diálogo entre o Coimbrey e o Feldman, porém eu vi que eu comecei o que eu chamo de desconfiar da sinceridade da conversa. Mas o que é isso? Como assim sinceridade, né? Não é o sentido de um não estar capacitado, ou que os argumentos não sejam válidos. Não, nada disso. Quando eu falo em desconfiar da sinceridade, é que assim, cada um está escondendo o seu jogo, né? Empurrando o seu carrinho, tá levando a coisa do seu jeito. Não, eles não querem dialogar entre eles. Eles querem simplesmente se afirmar. O livro ali é o Compêndio de Epistemologia, já foi citado, né? Tem mais aqui. Traços de Flame War. Flame War é um termo que se usa, né? O pessoal que joga videogame, que é quando no diálogo tu não tem a intenção, né, de formar uma síntese, de chegar a um meio termo. Não. Tu dialoga com a intenção de derrubar o teu adversário. Foi isso que eu senti entre os dois textos, né? Daí aqui o primeiro capítulo, que é a defesa do Coimbrey, a epistemologia naturalizada. Eu vou passar bem rápido, né? Essa é a parte que não vamos poder nos ater. Seria o seguinte. Ele tem a visão que a tradição epistêmica que vem desde Descartes, né? 2000 e tantos... Não chega a 2000 e tantos anos, não. 500 e poucos anos. Ela é unificada, né, e tenta responder essas três questões centrais. O que é conhecimento, como é possível conhecer, o que devemos para alcançar o conhecimento. Ele vai concluir
que os padrões são muito altos, do Descartes, para conseguir combater os céticos, e exatamente esses padrões altos geram o ceticismo, e que também é impossível um infalibilismo ou qualquer coisa do tipo, né? Daí vai aqui a explicação da teoria naturalista, né? Que é a teoria que ele defende. O que muda é o jeito de encarar o próprio conhecimento, né? Não mais como um conceito a ser debatido, e sim como um fenômeno natural. E o papel fundamental da epistemologia, né, seria oferecer uma boa explicação acerca de tal fenômeno. Então ele propõe abandonar a velha análise conceitual, que ele chama de filosofia de poltrona, né, porque ela não parte da experiência real, e sim simplesmente colocar exemplos e contra-exemplos, né? E partir para o estudo de aparentes casos de conhecimento. Ele cita conhecimento científico, né, como um aparente caso de conhecimento, e também ele diz que devem haver, né, no nosso dia a dia, mas não especifica. Também que devemos examinar os mecanismos psicológicos a quais o conhecimento é produzido, né? Memória, visão, né? O próprio Blackstone, tal. E também os fatores sociais que influenciam, né? Que são envolvidos, né? Dentro do processo de formação e aquisição do conhecimento. Daí o que ele faz? Aqui está as respostas que ele dá, né? Ele também cria a epistemologia naturalizada. Também é forte, também ela é coerente, tem uma boa coerência interna, né? E também responde aquelas três questões. Ela responde assim, para a questão 1, né? O conhecimento, o que é o conhecimento? O conhecimento é a crença verdadeira produzida de maneira confiável. Né? Para a questão 2, como é possível o conhecimento, né? A gente precisa saber como é que o nosso aparelho cognitivo permite a possibilidade de termos crenças confiavelmente produzidas. Todas as ciências envolvidas nessa investigação devem ser consideradas. Então, dentro dessa visão, a questão 2, né, como é possível o conhecimento, se transforma em até que ponto as criaturas com nossa condição filosófica, psicológica, biológica e social podem ser harmonizadas com o seu ambiente e produzir conhecimento. E ele acredita que os estudos científicos estão no caminho certo, né? E a questão 3, que é o que devemos fazer, que seria o conselho epistêmico, ele trata como um conselho epistêmico, deveria seguir as pesquisas do jeito que estão, para encontrar onde temos mais dificuldades, né, cognitivas, e superá-las. Daí ele tem esse argumento aqui, que porque nada além de uma epistemologia naturalizada vai funcionar, que seria daí ele se refere assim, o que pode ser criticado, né, da teoria dele. Então, que os antinaturalistas, assim ele diz, né, poderiam fazer. Dizer que a questão 1, o que é conhecimento, não está relacionada ao fenômeno conhecimento, mas sim sobre o conceito de conhecimento. Na questão 2, né, que é como é possível, a epistemologia clássica pode dizer, né, que essa é uma questão exclusiva sobre como se deve responder ao ceticismo. Né? E a questão 3, ele apenas diz, né, que existem questões empíricas legítimas sobre a melhor maneira de treinar os indivíduos para que sejam capazes de superar, né, suas deficiências cognitivas, que é aquele fato que eu falei, que ele diz que a ciência já está no caminho certo. Então ele propõe um jogo, né, que é o debate que ele propõe com a epistemologia clássica, que seria esse aqui. O jogo entre naturalistas e clássicos está em saber se de fato existe uma área legítima de investigação epistemológica a priori. Caso os naturalistas vençam, ou seja, que não exista, né, essa investigação a priori, o projeto clássico mostrou-se fracassado. Caso percam,
seus projetos podem continuar a ser empreendidos, porém devem ser encarados como filosofia aplicada. É aqui que mora o que eu vou falar depois, né? Vamos dizer, ele prepara o terreno para não sair perdendo, né? Se perder, sobra alguma coisa, e se ganhar, é vitória absoluta. Daí tem a conclusão, também não tem nada de... Aqui uma questão que o Feldman questiona, que o Coimbra, sobre essa questão do conceito de conhecimento, que a epistemologia tradicional se apega, né? Coimbra diz que, tal como o conceito de alumínio é pouco relevante para a química, uma investigação acerca do fenômeno do alumínio, o conceito de conhecimento é pouco relevante em uma investigação epistemológica. É assim que ele pensa. Ele está o castelinho, né, a fundamentação aí do Coimbra, e a gente passa para a segunda fase do trabalho, que é o Richard Feldman. O Feldman vai fazer uma crítica exata ao mesmo artigo. Ele está fazendo uma crítica ao artigo do Coimbra, que estão lá no compêndio, isso é bem legal. O que é interessante aqui é isso aqui, ó, o problema que existe certos temas, né, que são próprios da epistemologia. Né, analisar o que é conhecimento e crença racional ou justificada, identificar métodos e princípios específicos. Não tem problema nenhum, né, nessa junção da ciência e tudo mais que o Coimbra propõe, mas o Feldman diz que o problema está aqui. A epistemologia já tem problemas próprios, específicos, né, que não tem essa ligação com a ciência. Ou seja, o filósofo da epistemologia pode ficar sentadão lá na poltrona, né, lendo seus livros, colocando seus argumentos e contra-argumentos, e fazer uma excelente epistemologia, sem a necessidade de se juntar da ciência, como propõem os naturalistas. Né? E outra questão que ele diz, que é o que no final ele vai concluir aqui, né, no trabalho dele, que provavelmente, com certeza, né, que os estudos em psicologia, filosofia da mente, neurociência e assim por diante, são interessantes para a epistemologia. Porém, primeiro deve-se mostrar como. Né, como que são interessantes para a epistemologia. Daí ele dá aqui uma alfinetada no Coimbra, né? O Coimbra chega a defender uma resposta para a questão 1, né, que é aquela o que é conhecimento, que ele diz que é a crença verdadeira produzida de maneira... Crença verdadeira justificada? Não, crença verdadeira produzida de maneira confiável. Crença verdadeira construída de maneira confiável. Né? Daí que o Feldman saca aqui do Coimbra, que ele chega a essa resposta, né, sem ajuda de nenhum resultado empírico científico, né, e que esse é um dos melhores exemplos de epistemologia de poltrona que podemos encontrar. O Coimbra ele está propondo uma coisa que ele não usa para chegar no próprio fundamento da teoria dele. É uma alfinetada só, né? É o Flame War lá que eu falei lá no início. Daí que está o castelo do Feldman, ele é maior, né? Quando eu fiz para o Cláudio, na apresentação que eu fiz para o professor Cláudio, ele disse, não, tá certo, mas não, é porque, claro, tem a fundamentação de toda a história da epistemologia, então o castelo é maior, está mais fundado, né? Mas não é só quem joga o jogo Neto Avança, quando chega do level 2 para o 3, o castelo é maior mesmo, não tem nada a ver com mas acabou coincidindo. Daí aqui vem o meu trabalho, propriamente dito, que é o diálogo sincero. Né? Eu peguei essa ideia de diálogo sincero, como é que está de tempo? Ih, rapaz. Mas eu peguei essa ideia quando eu li o trabalho eu li o artigo, também está lá no compêndio, do Kate Lesher, sei lá se é assim, que ele tem uma ideia parecida com o diálogo sincero. Né? E o argumento que usa aqui é Zebras, né? Também tem lá o texto do Fred Dresky, não tem nada a ver com o argumento contra os céticos dele. Eu só usei o exemplo porque era algo assim que estava em pauta na aula de epistemologia. E vamos ver assim, o que é o meu conceito de diálogo sincero, depois do meu conceito de conversa maluca, e fazer uma análise em qual caso que ele se encaixa. Tá? Vamos supor que exista um debate entre um sujeito P que crê os animais que observou no zoológico eram zebras,
e o sujeito que crê, os animais observados eram burros pintados, e, consequentemente, não era o caso que eram zebras. Ambos os lados apresentam argumentos promissores, defendendo teses opostas. P afirma que eram zebras, porque tinham listas, leu nas placas e o guia informou que eram zebras. É bem razoável aí a fundamentação dele. E que afirma, eram burros pintados, porque é noivo da administradora do zoológico que afirmou que as zebras haviam morrido devido à falta de alimento e que eles resolveram pintar os burros para não perder o público que queria ver zebras. Argumento também, né, é outra fundamentação, mas, bom, está corretíssimo, né? Se ele é noivo da mulher, a mulher falou isso, não tem por que estar mentindo. Ambos só estão utilizando informações verdadeiras e relevantes, né? Nenhum dos dois está mentindo e as informações relevantes para o assunto. Mesmo assim, mantém conclusões antagônicas. Por que, então, afirmar que se trata de um diálogo sincero? Simples. Embora ambos os lados sigam por correntes diferentes, o objetivo da disputa se mostrou o mesmo. Ou seja, P e Q estão disputando a verdade sobre os animais que viram no zoológico. E nenhuma outra coisa além disso. É um diálogo sincero, né? Eles estão disputando isso e nada além disso. Um caso de diálogo sincero não garante que os sujeitos envolvidos cheguem à verdade acerca dos fatos. Pode ser que aquele que não detém o conhecimento persuada o detentor com seus argumentos, mas garante que a conversa não caia em debates inúteis e inflamados. O resultado pode ser falso do diálogo, mas pelo menos a conversa terá um resultado, né? Um querendo se impor sobre o outro. E agora a conversa maluca. Vamos supor que existe um debate entre o sujeito P que crê zebras são melhores do que burros e o sujeito Q que crê burros são melhores do que zebras. Ambos os lados apresentam seus argumentos promissores, defendendo teses opostas. P afirma zebras são melhores porque são mais belas e velozes, e Q afirma burros são melhores porque são mais fortes e úteis. Tal como um caso de diálogo sincero, ambos só estão utilizando informações verdadeiras e relevantes. No geral, pessoas, né, consideram a zebra mais bela, né, e ela é mais veloz, e o burro é mais útil para o trabalho, né, e tem mais força que a zebra. Mesmo assim, mantém conclusões antagônicas. Por que então afirmar que é uma conversa maluca? Em primeira análise, o objetivo da disputa parece ser único para ambos lados, a superioridade de zebras ou burros. Porém, uma análise, né, mostra que P carrega o pressuposto as habilidades beleza e velocidade são superiores às habilidades força e utilidade. E Q carrega os pressupostos as habilidades de força e utilidade são superiores às habilidades de beleza e velocidade. Mais que meros pressupostos, a disputa entre a superioridade das habilidades revelou-se ser o objetivo primário do debate. A disputa entre zebras e burros foi rebaixada à mera consequência do resultado desse debate. Só esse rebaixamento não é suficiente, né, para dizer que é uma conversa maluca. O problema é que P e Q baseiam suas crenças em pressupostos diferentes e buscam objetivos diferentes no debate. Assim sendo, dentro do sistema de P, né, vamos dizer assim, usar o termo para acelerar aqui, dentro do mundinho de P, P está sempre certo. Dentro do mundinho de Q, Q está sempre certo. Então, P e Q não estão sendo sinceros em seus diálogos, estão escondendo o jogo. E até que seja abandonada essa postura, tal conversa não vai revelar nenhuma resposta que já não tivesse escondidas dentro dos pressupostos. Literalmente, cada um está falando uma coisa, a conversa é completamente maluca. Né? Daí eu parto aqui para a análise do Feldman e do Coimbra. Né? O Coimbra crê, né? Eu vou ler o F e o Q, né? Existe uma área legítima a priori existe uma área legítima de investigação a priori em epistemologia. E o Coimbra não existe, ele crê que não existe essa área legítima, né? Somente com uma investigação empírica, né? Ciência e tal. Ambos lados apresentam argumentos promissores e defendem teses opostas, né? Daí ali tem as teses e tal. Então tudo parece, né, que é um diálogo sincero. O objetivo parece o mesmo, as teses são bem fundamentadas, né, tratam-se de dois autores conceituados e respeitadíssimos no meio, né, nenhum sabe mais, nenhum sabe menos que o outro. Né.
Em primeira análise, o objetivo em disputa parece ser único para ambos os lados, o projeto de investigação bem-sucedido para a investigação epistemológica. Porém, uma análise mais apurada nos mostra que F, Feldman, carrega os seguintes pressupostos. A questão 1 é sobre o conceito de conhecimento, que foi aquilo que eu passei rapidamente no início. O Feldman são as 3 questões clássicas. E o Coimbrich, o pressuposto dele, ele muda, que o conceito de conhecimento é pouco relevante. Precisamos saber como que nosso aparelho cognitivo permite a possibilidade de conhecimento e que a condição epistêmica não seja aprimorada. Os pressupostos são diferentes. Então, o que acontece? Mais que mero pressuposto, a disputa sobre a maneira de se encarar as 3 questões básicas assume o papel principal do debate. Mas somente isso não é suficiente para tornar uma conversa maluca, como foi dado no exemplo mais simples ali das ervas. O problema é que, devido a estes pressupostos, F, Feldman e Coimbrich focalizam suas pesquisas em objetivos completamente diferentes. O que definitivamente torna essa conversa maluca é que, dentro dos pressupostos de F, a afirmação existe uma área legítima, ou seja, dentro do mundo do Feldman, a epistemologia clássica especulativa de poltrona vai estar completamente correta. E dentro do Coimbrich ela vai estar completamente errada e a naturalizada vai estar completamente certa. Então aqui a conclusão seria o seguinte: para transformar essa conversa maluca num diálogo sincero, é o Warp Zone que eu chamo. Que é o que o Warp Zone no videogame? Escolhe o caminho, escolhe o caminho para ir até. O primeiro eu chamo de reset, que seria o seguinte: um retorno lá para o início, onde a epistemologia naturalizada abandona as questões clássicas da epistemologia e propõe as suas próprias questões, que é ali com o Quine. Eu não sei exatamente a data, acho que é final dos anos 60, um pouco antes, foi com o Quine. Então seria um recomeço da epistemologia naturalizada, porém tentando se manter com as 3 questões, ou mais questões, mas principalmente aquelas 3 questões que são citadas aqui, da epistemologia clássica. E o segundo é a separação, abandono total da epistemologia naturalizada em relação à epistemologia filosófica. E é a que eu acho melhor. Por quê? Porque assim vão se seguir 2 linhas de epistemologia, uma naturalizada aplicada e a outra filosófica analítica, e uma vai se beneficiar com a outra, pelo menos eu acredito assim, que seria o mais interessante. Então assim eu termino aí a minha apresentação, eu tive que correr um pouco e espero que tenham entendido, me desculpe aí se eu usei alguns termos muito coloquiais, que talvez tenha tirado a essência original dos textos, mas os textos estão disponíveis na nossa biblioteca para quem quiser utilizar, e são bem interessantes. A minha monografia, quando eu fiz esse trabalho aqui, eu fiz 15 páginas, porque ia ser a minha monografia de conclusão. Daí, no meio do ano, eu resolvi ler Hume, David Hume, que também não está lá na minha monografia de conclusão, mas tinha a frase ali, seja filósofo, mas também lembre de ser homem. Ele bateu de tal maneira, ele disse, não vou fazer um trabalho de filosofia que só filósofo vai entender. Daí eu troquei para filosofia da educação e tal. Mas ainda esse projeto aí, quem sabe um dia eu toco em frente. Muito obrigado.